No reino de Blood, todos os habitantes têm sangue de cores diferentes e podem manipular ele criando armas ou como ferramentas para o dia a dia. Nesse reino, tá sem. Não tem nenhuma vírgula aí. Às vezes fica difícil eu entender onde é que são as pausas. Ou como ferramentas para o dia a dia. Imagino que aqui teria uma vírgula. Nesse reino, quanto mais próximo do sangue branco, mais nobre nesse lugar vive. Pera. Mas mais nobre nesse lugar vive Safira, uma garota. Tá, mais nobre. Sem vírgula fica difícil. Nesse lugar vive Safira, uma garota ruiva de pele morena de sangue vermelho escuro, que sonha em ser uma caçadora desde que seus pais se sacrificaram. A gente precisa aqui de uma aulinha de português. Pode ser que a autora que enviou esse mangá aqui ainda é menor de idade, né? Às vezes a criança, a gente tem público aqui desde, sei lá, 10 anos de idade até 40, né? Bem amplo, então pode ser o caso dessa autora aqui. Mas ainda assim, fica a dica para todo mundo, para quem quer fazer mangá, quem quer contar histórias ou algo assim, português é muito importante. Vamos lá de novo aqui. Quer ser caçadora desde pequeno. Desde que seu pai se sacrificou para salvar várias pessoas de um Scattenblood, monstros feitos de sangue preto. Ela estuda junto de seu colega Kai, um cara loiro, bem alemãozinho. Ótima descrição no meio da sinopse. Bem alemãozinho. De sangue amarelo. Um dia, Safira ganha a chance de participar de uma equipe de pesquisas nas ruínas fora da cidade, onde a equipe é atacada por um bando de Scattenblood que mataram todos. Safira não morreu, pois um rapaz com pele pálida e cabelos pretos longos de sangue preto, da mesma idade que a dela, surge e mata todos os Scattenblood. Ela é resgatada e volta para casa e toma um banho quente com duas coisas em sua mente. Tá uma descrição aqui meio que do começo da história, né? Como existe um ser humano com sangue preto. 2, porque seu corpo deseja esse homem misterioso e onde o encontrar. Tá, ela meio que se apaixonou pelo cara. Bem, tem um PS aqui, né, dizendo que basicamente a cor do cabelo indica a cor do sangue. O que é interessante por um lado e por outro lado tira pequenas... tipo, dá um spoiler do poder da pessoa ou do grau de relevância da pessoa. Quer dizer, não é do poder, né? Porque pelo que eu entendi, a cor do sangue ela tá diretamente relacionada com nobreza, que não necessariamente significaria poder. Tanto que o cara do sangue preto, que pelo que eu entendi ao longo aqui na sinopse, né, com a pergunta final, nesse mundo não deveria existir sangue preto. Sangue preto são os monstros, né? Então, quando nasce alguém com sangue preto, seria o monstro. O que me dá uma lore bem interessante, onde, sei lá, tipo, talvez quem nasce com sangue preto vai tendendo a se tornar um monstro, né? E aí você precisaria, sei lá, passar por algum procedimento, algum treino, alguma coisa, para você não virar esse monstro, né? Seria algum procedimento, às vezes, até sofrido e tal, um treinamento muito rigoroso ou algo assim. E as pessoas não falam sobre isso porque tem aquele receio, mas sei lá, poderia ter um negócio de tipo, quando nasce alguém com sangue preto, ele já é mandado embora, ou algo assim, não sei. Mas acho que dá pra fazer uma lore bem interessante com essa questão do sangue preto e tal, e essa divisão de classes aí, então onde o sangue branco seria o sangue mais puro, né, dentro dessa história. Achei realmente bem interessante, mas vamos lá, sobre o lance das cores de cabelo com a cor do sangue. Esse é um mangá que ele obrigatoriamente tem que ser colorido, ou pelo menos ter alguns elementos de cores, né? Eu geralmente costumo dizer, quando é uma história que remete diretamente à cor, de modo que você não pode só usar um preto e branco e um cinza ou algo assim, porque você precisa saber a cor das coisas, você pode ter a opção de fazer ele completamente colorido, que eu acho que é o que mais vai funcionar mesmo, fazer uma história 100% colorida, só que isso dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo, claro, fica bonitão, mas leva, né? Dá muito mais trabalho. A outra possibilidade é você colocar as cores só nesses elementos que são importantes. Então você faz toda a história preto e branco normal, e aí só, por exemplo, nos cabelos e no sangue dos personagens você vai colocar essas cores. O problema disso, eu acho, é que o sangue preto e o cabelo preto eles teriam menos impacto visual, né? Porque se toda a história fosse preto e branco, então todas as sombras seriam pretas. A gente já teria muitos elementos pretos na arte desse mangá. Então, se o preto é para ser algo destacado, é para ser algo tipo, nossa, isso é preto, e a gente não tá acostumado a ver isso, tudo no mangá ser preto
não destaca. Exatamente o que destacaria seriam as cores, assim como o sangue branco também não destacaria, não seria muito destacado ali por tudo ser preto e branco. Então, vários casos eu falo que, beleza, se você pode usar as cores desse modo na história, só aquele elemento ter a cor e todos os outros elementos serem preto e branco normal, como uma história preto e branco. Nesse caso aqui específico, acho que não, porque a gente precisa que tudo tenha cor, e eu até aconselharia no modelo de arte desse mangá aqui, fazer não com contorno preto diretamente, talvez usar um contorno marrom escuro, talvez evitar usar o preto ali, porque exatamente quando o preto aparecesse ou quando o branco aparecesse, seriam aquelas cores que iriam chamar muita atenção. Então você trabalharia todo o mangá meio que talvez numa palheta meio tom ali, né? Então você trabalharia todo ele de forma colorida. Talvez nem os balões, nem as falas, tipo, o balão podia ser levemente amareladinho, com as falas ali nesse marrom escuro, tudo ter cor, literalmente tudo ter cor. Você não usar muito nem o branco, para que quando aparecesse também os sangues brancos, esse branco ficasse destacado na página por ele não ver. Então você tem uma folha ali, geralmente, né, as folhas, páginas do fundo do nosso mangá vão ser brancas. E aí você vai ter muitos elementos brancos. Aí eu também faria alguma coisa diferente, faria todos os fundos das páginas serem amarelados, por exemplo, ou todos os fundos da página ser azul, ou montar um design, que aí eu acho que seria já mais difícil ainda, né, onde realmente todo fundo de página teria ali quadros vazados, sangrados, etc., de modo que você não ficasse vendo muito o fundo da folha ali. A ponto de que, por exemplo, vamos supor que se os personagens têm poderes que envolvem o sangue e coisas do tipo que desse algum efeito, você poderia fazer alguns fundos desses quadros, algumas páginas de destaque, com a cor do fundo dos quadros, a cor do poder que está sendo usado ali numa cena de destaque ou algo assim. Então, ela tem o sangue vermelho escuro. Aí ela tá usando lá a arma barra ferramenta que ela fez e tal, numa cena mega de destaque, numa cena mega importante. Aí tá aquele vermelho escuro ali no fundo. E aí até, né, quando o cara aparece e tal, com sangue preto e usa isso também, ter ali, tipo, todo o fundo da página preto, para dar bem aquele peso, aquele destaque. Eu acho que funcionaria muito, muito bem. Mexer com essa questão da arte para acompanhar a narrativa da história, né? Principalmente no caso de uma história que tem a ver diretamente com cor. Eu particularmente acho muito legal isso de você mudar a arte de acordo com a narrativa, né? Num modo mais simples, né? Existe só a possibilidade de você trabalhar o estilo do seu traço de acordo com aquela história que você está fazendo. Então, por exemplo, Hooligan, ele pega um traço ali mais mangá shonen padrão. Ali é um padrãozinho ali dos mangás shonen. Já Makai Meio, eu tentei levar para um traço um pouco mais cartunesco. No primeiro volume eu tentei, mas não tive tanto êxito, então ficou bem um shonenzão padrão ainda. No volume 2, Swarga, eu sei que talvez nem tantas pessoas tenham lido Swarga assim, já que ele é só digital, etc e tal. Ele já vai para um traço mais cartoon. Eu já brinco ali fazendo os quadros regulares, né? Eu não usei régua nem ferramenta de retângulo para fazer os quadros, eu fiz manualmente ali. Então a ideia era sair meio torto mesmo, sair bem irregular e tal. Porque era a ideia de passar ali a vibe da história na própria construção das páginas, na própria narrativa, na própria arte, para fazer tudo ali encaixar de uma maneira geral. Então, por exemplo, se eu vou fazer um mangá de romance, se você pega Matsuru, que é um dos primeiros mangás que eu fiz na vida, eu estava acostumado a fazer aquele traço shonen padrão de ação, aventura, né, e tal. E aí, quando eu fui fazer Matsura, eu peguei um traço que é um pouco mais ali pro shoujo, é um traço um pouco mais infantil, com os olhos maiores, com o nariz menos aparente e tal. Então, eu tentei adaptar o meu traço à história que eu estava contando. E aí fica mais casado, eu acredito, né? Geralmente a gente tenta focar muito ou forçar muito, ter um estilo muito marcado ali, tipo, eu tenho esse estilo, e aí quando você foca muito nisso, às vezes você fica muito preso, e aí você quer fazer histórias diferentes, mas você tá preso naquilo que você delimitou como esse é o meu estilo. Então a pessoa às vezes tem aquele traço mega realista, né, uma pegada ali meio lobo solitário, etc. E aí a pessoa vai fazer uma história mais leve, uma história mais de comédia, e aquele traço ele não encaixa tanto ali, por ele ser muito realista. Aí talvez você teria que fazer uma comédia que combinasse com aquele traço, ou algo assim. Eu acredito que limita bastante. Então, eu particularmente acho interessante ver a história, ver mais ou menos o que eu acredito que aquela história pede, e aí tentar adaptar toda a minha arte para fazer aquela história ficar o mais redondinha ali, o mais harmônico possível, né? O mangá como um todo.
ali. E aí essa seria a dica. Aqui eu acabei nem dando muita dica de roteiro, né? Falei bastante sobre a arte, mas é porque eu acho que isso é uma parte importante para ser mencionada aqui nessa história. A gente teve uma descrição ali do que aconteceria no começo do primeiro capítulo, né? Uma breve introdução ao mundo e uma descrição do começo do capítulo. E eu imagino que o que vai acontecer é que ela vai ir atrás desse personagem e tal, e vai descobrir um pouco mais sobre isso. Eu particularmente acho bem interessante como que a gente vai trabalhar sobre essa questão dos humanos de sangue negro e como, o que que isso vai reverberar na história de entender, dessa compreensão de como o sangue define ali a classe social. Acho que dá para ser trabalhado isso, mas realmente o meu foco aqui foi mais falar da arte mesmo, porque eu acredito que é fundamental. Se fizer, talvez, de outra forma, talvez a história não funcione. E aí você perde uma história que parece muito boa, por uma questão só de, ah, nossa, não tinha pensado nisso, não tinha percebido que não dava o destaque merecido se eu fizesse a arte de outra forma.